Olá, tudo bem? Meu nome é Andrea Arguelho, sou advogada criminalista, atuante nessa área, sou professora da área de Direito Penal, Processo Penal e Prática Jurídica Penal e atuo muito também na área de execução penal. E essa é uma matéria que muitas vezes não estão nas grades das universidades e eu já ouvi vários colegas falarem, acadêmicos, ex-acadêmicos, mencionarem que tem uma certa dificuldade acerca da lei de execução penal ou que não atuam nessa área por falta de experiência, de conhecimento ou de afinidade. Então, a ideia principal aqui é trazer algumas dicas sobre a lei de execução penal e aí também eu fico aberta a questionamentos, a opiniões e depois eu respondo aí quem tiver interessado, mas pode mandar aqui sem problema. Então hoje eu vou falar só sobre os princípios. O que a gente não pode esquecer em relação à lei de execução penal? A lei de execução penal, ela está amparada pelos mesmos princípios constitucionais processuais do direito penal e do direito processual penal. Então, o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, da reserva legal, o princípio da alteridade, o princípio da individualização da pena, o princípio da proporcionalidade, princípio da alteridade. Tá? Então, nós temos todos esses princípios. E também, apesar de a ideia de execução da pena que o processo encerrou, transitou em julgado, também temos aqui para auxiliar, para cuidar do condenado e ampará-lo, o princípio do contraditório da ampla defesa. Aí vocês falam assim, mas André, para que princípio do contraditório da ampla defesa se ele já foi processado, condenado, transitou em julgado? Precisa porque durante o cumprimento da pena, ele pode ser submetido a processos administrativos. Tá? Isso fora se ele praticar novos crimes, é uma outra situação. Estou falando, durante a execução da pena, ele pode cometer faltas disciplinares. Então, essas faltas disciplinares, assim como qualquer outra sanção, ela tem que ser punida ela tem que ser sancionada após o devido processo legal. Então, por isso que nós temos sim o devido processo legal, o princípio do contraditório da ampla defesa, ainda durante a execução da pena. E também temos recursos. E o recurso próprio na lei de execução penal é o agravo em execução, que está previsto no artigo 197 da LEP, que com calma, posteriormente, nós vamos falar com ele de forma mais detalhada. Mas o que vocês não podem esquecer é que esses princípios, eles são ordenadores em todas as áreas das ciências criminais, seja no direito penal, processo penal, as leis esparsas que tragam seus crimes próprios e a lei de execução penal. Tá? Então, assim, a lei de execução penal, como eu já mencionei, ela não está em todas as grades das universidades e aí o profissional, ele tem alguma certa dificuldade porque não teve uma base, não teve um conhecimento. Eu, particularmente, nas minhas disciplinas de Direito Penal 2 ou Teoria das Penas, eu faço um tour, meu modo de dizer, com os meus acadêmicos, com os meus alunos, na lei de execução penal. Então, eu faço um paralelo, porque em alguns dispositivos da lei de execução penal, eles também estão dentro do nosso Código Penal, ali na parte geral, a partir do artigo 32. Então, quando a gente fala de regimes de pena, quando a gente fala do local de cumprimento de pena, livramento condicional, sursi, são situações que são regulamentadas pela lei de execução penal. Então, é o juiz de execução penal que vai cuidar e tudo que estiver voltado à lei de execução penal está amparado por todos os princípios constitucionais, processuais, voltados ao direito penal ou direito processual penal. Então, se atentem a isso. Nós vamos utilizar sempre os mesmos princípios que estão amparando o direito penal como um todo. Tá? Então, quem vai atuar na área de execução penal, aconselho novamente, estudem, se atentem, foquem no assunto, se atentem às jurisprudências, aos julgamentos, aos entendimentos, porque é uma metamorfose durante a execução da pena. Há uma mudança, alterações, leis que são revogadas, leis que são alteradas. Então, durante a execução da pena, tem que estudar muito, tem que estar atento para não prejudicar o cliente, tá? Fica a dica. Vamos estudar. Próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre de execução penal. Grande beijo a todos. Até breve.